Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e vamos falar de Keep Your Hands Off Eizouken, anime esse do Masaaki Yuasa, e eu quero falar sobre o todo desse anime. Eu vou falar bastante sobre coisas não diretamente relacionadas aí à técnica do anime, ao visual do anime, porque eu acho que isso todo mundo já tem a noção, mas eu quero falar sobre algumas críticas que o anime faz, tá? E não se esqueça, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo, claro, se quiser comentar alguma coisa do que eu falar aqui. Se você discordar, se você concordar, se você achar um meio termo entre os dois, fique à vontade. Keep Your Hands Off Eizouken é um anime que ele critica, ele ensina, ele discute vários pontos da relação que a gente tem com o trabalho e também da relação da escola como preparadora para a vida adulta. E não só isso, como também diferença entre o nosso ideal e o real. E isso também está conectado com a nossa relação com o trabalho e com a nossa relação com a realidade, porque o trabalho está conectado com a realidade. Sem trabalhar, você não sobrevive. Então vamos lá. Tudo isso começa, toda essa discussão, ela começa com a personalidade dos personagens. A gente tem a extremamente criativa, que fica no mundo da lua o tempo todo, que no caso é a Asakusa. A gente tem a Kanamori, que é uma pessoa completamente pé no chão, realista até ao ponto de ser quase pessimista, mas ela é muito conectada com o que é possível e o que não é possível, né? Então a Kanamori, ela tem esse papel de trazer as pessoas para o palpável, para o que é completável, para o que é real. E além das duas, a gente tem a Mizusaki. A Mizusaki, ela é uma pessoa que tem uma vida completamente fora do padrão. Então a realidade dela também é diferente. A realidade dela é bem diferente da realidade da Asakusa. E também é bem diferente da realidade da Kanamori. Então você tem três polos aí completamente diferentes. E a Mizusaki, ela vem para mostrar esse ponto de como é uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente, ainda assim se adaptar a um ambiente onde as coisas podem ser realizadas. A Mizusaki, por ser modelo famosa, tem essa vida completamente diferente, mas ela tem a vontade de fazer esse algo, né, que no caso é animar. E esse algo é muito diferente, vai contra praticamente a vida dela de modelo. Por isso que ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue ser modelo e animadora. Então isso é mostrado durante o anime várias vezes, como essa relação é até oposta. Então o que a gente vê durante todo o anime? Que tanto a escola quanto a pressão familiar, né, no caso da Mizusaki principalmente, tudo isso tenta subjugar a personalidade das três, o ideal das três. Mas o que a gente percebe é que durante o anime elas descobrem um ponto real nesse ideal, e aí elas conseguem superar esse subjugar, né? Então a Mizusaki consegue fazer com que os pais entendam que ela quer animar, e a Kanamori e a Asakusa conseguem fazer com que a escola entenda que tá tudo bem o que elas estão fazendo. Vamos falar sobre os problemas citados durante essa travessia, né, entre ideal e real. O empreendedorismo da Kanamori só sobrevive por ela ser extremamente inteligente e superar quase todas as barreiras que a escola impõe. Quase todas. E a partir dessas relações que no anime que a gente pode discutir o quanto a escola é responsável por nos preparar para a vida adulta. Porque o aspecto principal da relação entre Kanamori e escola é essa crítica ao papel da escola em ficar querendo barrar o empreendedorismo da nossa querida Kanamori, que o empreendedorismo nada mais é do que um contato com a realidade. Então a Kanamori, como eu falei, ela é quase uma adulta numa escola que trata os seus alunos como crianças, como irresponsáveis. E isso tem claramente um ponto de lógica, né? As crianças são irresponsáveis. Não tem responsabilidade ainda, elas precisam desenvolver essa responsabilidade. Só que a Kanamori, ela já tem essa responsabilidade. E a escola, ela tenta fazer, né, uma mediação entre ideal e real. Só que ainda há coisas para melhorar, né? Como a própria Asakusa fala o tempo inteiro, ainda há coisas para melhorar, ainda há coisas para melhorar. E isso também se aplica nessa questão da escola. Por exemplo, a escola dá um valor muito grande à diversão e a se fazer coisas não pelo lucro, mas pelo prazer de fazer. Isso é algo louvável, porém a realidade que a pessoa vai entrar em contato em breve, ela é muito mais agressiva. E essa diferença pode causar grandes problemas para a pessoa, tanto emocionais quanto de expectativa para a vida. Então você tá lá idealizando o seu mundo na escola, de uma hora para outra você entra na vida adulta e não é nada daquilo que você venciou. Você ficou 3, 4, 5 anos dentro desse clube, no caso dos clubes japoneses, né? Você ficou lá nesse tempo todo desenvolvendo as suas habilidades. Quando chega na vida adulta, você tem experiência, infelizmente você não vai ser contratado. Essas diferenças
esse gap ainda está muito grande entre o que a escola faz e o que é a realidade. Então é preciso juntar um pouco mais isso aí. Durante todo o anime, a gente tem a escola não como um ambiente de preparo necessariamente para a vida, mas na verdade por uma certa ilusão de que todos terão os seus espaços para poderem desenvolver as suas habilidades para a vida adulta, saca? O anime mostra, no entanto, que sem a Kanamori, a pessoa que é preocupada com a realidade, a falta de tempo, a falta de verba, a falta de espaço, de equipamento, ou seja, de tudo que é necessário para você exercer os seus sonhos e as suas habilidades, nada disso é possível. Então, a fantasia da Sakusa, a vontade de desenhar da Misuzaki, elas não conseguem fazer isso se elas forem 100% dentro da regra da escola. Elas têm que ficar mais tempo na escola, sendo que não pode. Elas têm que pegar investimento de outros lugares, sendo que não pode. Então elas fazem várias coisas que não pode, porque o ideal delas é muito acima do que a escola pode oferecer. A escola está oferecendo X, elas precisam de X vezes 2. Elas precisam de mais tempo, elas precisam de mais dinheiro, elas precisam de muito mais coisa para conseguir fazer uma coisa maior, sabe? Uma coisa maior do que a escola permite. Então o que isso está mostrando? Está mostrando que essas pessoas elas estão englobadas num local onde a escola não está abarcando. A escola não está abarcando esse nível de realismo que elas têm. Esse nível de proximidade com a realidade, a escola está afastada. Por isso que é uma crítica à escola. Porque está mostrando que essas pessoas que estão próximas da realidade não se encaixam na escola, quando isso não deveria ser possível. A escola deveria dar a condição para que uma pessoa que está extremamente próxima da realidade faça e exerça as suas funções. Então, o que a nossa querida Kanamori faz? Ela vai contra essa ilusão escolar, que as pessoas não precisam lidar com o conceito de capital, de dinheiro. Sem a Kanamori, sem essa noção da Kanamori de realidade, a Misuzaki ela faria apenas o que ela queria. Veja que o sonho dela é fazer animação fluida, o caramba 4. Então percebam que sem a Kanamori, a Misuzaki, por exemplo, não perceberia que ela não vai conseguir fazer uma animação fluida pra caramba o tempo inteiro. Às vezes ela precisa fazer e focar no que ela gosta dentro do que ela gosta. Então ela gosta de animação fluida, mas ela gosta também de animar batalha. Então vamos focar a animação fluida na batalha e no resto a gente faz uma coisa mais ou menos? Porque não tem tempo? Então, sem a nossa querida Kanamori, essa animação da Misuzaki nunca seria vista. A mesma coisa se aplica a Sakusa. A Sakusa não terminaria um projeto se não tivesse a Kanamori, se não tivesse essa noção de realidade que a Kanamori tem para trazê-la para a realidade e transformar o mais próximo possível do ideal dela em realidade. A noção adulta de tempo limitado, compromisso com outros profissionais, por exemplo, noção de custo, foco, organização, necessidade de publicidade, tudo isso falta na Misuzaki e falta na Sakusa, só a Kanamori tem. E é graças a ela que o anime, produzido pelas três e com a ajuda de outros alunos de outros clubes, é maior do que seria possível se elas se prendessem às ilusões escolares impostas. Então, se elas ficassem apenas fazendo o que gostam e não tivessem essa noção de realidade, nenhuma das animações delas sairia do papel. A Kanamori ela é uma rebelde que entende o sistema e quebra, porque ela sabe que essa fantasia imposta na escola, essa desconexão da realidade que eu estou falando, ela vai ser quebrada em breve de qualquer maneira. Como eu disse, elas três estão num lugar que a escola não abarca e a realidade ainda não está batendo na porta, entendeu? E muito disso é por causa da personalidade das três. Muito dessa questão de elas estarem nesse patamar onde a escola não abarca é porque a junção das habilidades das três é muito acima do que a escola pode oferecer de ajuda. A criatividade da Sakusa, a paixão por animar da Misuzaki, elas casam com o profissionalismo da Kanamori. E uma empresa, ela precisa de mentes criativas, ela precisa de mente focada na sua função, ela precisa de mente organizada. É a junção desses três fatores, essas três pessoas, que faz com que as três sejam superiores juntas do que se cada uma ficasse com a sua habilidade sem se conectar. Então o fator aqui não é só juntar as três, o fator aqui é o casamento das habilidades, que formam um todo muito mais completo e que se aperfeiçoa.
Então uma acaba aprendendo com a outra e relevando pontos que não relevaria se não escutasse, se não entendesse, se não confiasse. A Sakusa, por exemplo, ela nunca encontra o seu ideal, para ela sempre pode melhorar, né? Isso foi deixado claro, inclusive, no último episódio. Mas, por entender que o real e o ideal são coisas diferentes devido à pressão e pé no chão da Kanamori, né? Além de também conhecer as habilidades da Mizusaki, saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e essa questão de ela querer animar tudo o tempo inteiro, então ela abre mão desse ideal para transformar as coisas em realidade. Ela aprende que o ideal dela não é possível no momento, e ela transforma isso em algo palpável e realizável dentro dos limites que elas têm no momento, ou seja, ela aprendeu isso com a Kanamori. E a mesma coisa se aplica a Mizusaki. Por ela desenharia tudo fluido, mas a todo momento ela é confrontada com os aspectos tempo e realidade. Por ela desenharia 24 horas, mas ela tem uma vida, ela tem uma família, ela tem outra profissão. A realidade dela não bate com o desejo dela. Então, novamente, confrontada com prazo, organização, custo, tudo isso, ela tem que abrir mão do ideal dela para fazer algo possível, realizável. E assim, não é só a relação delas com a Kanamori que faz esse embate entre possível, realizável e ideal, né? A própria Kanamori passa por isso, devido, por exemplo, às limitações escolares, de regras, praticamente de regras sociais. Então, a gente pode dizer que um dos aspectos principais do anime é essa noção de que o ideal e o real são coisas diferentes, mas você pode, dentro do que você gosta de fazer, se adaptar à realidade e ainda fazer algo incrível. Não se culpe por não alcançar os seus ideais, mas faça o esforço necessário para transformar algo que você gosta de fazer, né, em real. Keep Your Hands Off Eizouken é um anime que aborda essa transição entre um mundo idealizado, seja do jovem, seja da escola, para a realidade da vida adulta. A escola e o jovem, eles padecem hoje da mesma desconexão da realidade. E cabe às pessoas que têm consciência da vida adulta e do real, trazer tanto um quanto o outro para algo que pelo menos atenue essa diferença. O aprendizado ele é mútuo também, isso é uma coisa importante de ressaltar. Porque não é só o adulto que ensina, o adulto também aprende. Porque é ouvindo os ideais e os sonhadores que os realistas, que os adultos, que os maduros também aprendem que é possível uma realidade melhor. Então a gente está falando de realidade e ideal, mas a gente pode fazer com que a realidade se aproxime também deste ideal a partir do momento que a gente tem mentes criativas o bastante para fazer isso ser possível. E essa foi a review de Keep Your Hands Off Eizouken. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado novamente, valeu, falou!